O cuidado paliativo, ele advoga o que é chamado de ortotanásia. O que é isso? É a morte no tempo certo, com dignidade e sem sofrimento físico. Ou seja, é fazer todos os tratamentos possíveis, todos os cuidados possíveis, sem abandono. O Edson falou muito bem sobre isso. Aceitando a morte como um fato natural da vida e sem abreviar a vida e, ao mesmo tempo, sem postergar a morte. Ou seja, ortotanásia, que é algo que conversa, um conceito bioético que conversa muito com a filosofia de cuidados paliativos, que é a morte no tempo certo de uma forma digna, né? Isso é uma coisa que é o que eu defendo e o que eu e a minha equipe, tantos paliativistas no Brasil, lutam para fazer, dando às pessoas o melhor cuidado possível para que elas tenham a morte mais digna e natural possível dentro da trajetória esperada para a sua doença. E quando a pessoa tem uma perspectiva de tratamento e de cura, ok, prolongar a vida desde que não seja às custas de um sofrimento absurdo, para ter uma vida sem qualidade. Acho que qualidade de vida é uma palavra muito chave dentro desses conceitos. A gente tem a distanásia, que é o quê? O prolongamento de uma sobrevida artificial quando não existe mais uma condição médica de prolongar aquela vida. É algo totalmente diferente. E o que é muito discutido, né? A eutanásia, que é abreviar a vida de um paciente que já tem uma doença que sabidamente é fatal, a pedido deste paciente para aliviar o seu sofrimento. A eutanásia, ela é crime no Brasil e não existe sequer esse tipo penal, eutanásia, né? Quando há uma motivação compassiva... Você não pode interromper um tratamento que vá... O tipo penal é homicídio. Então, a gente precisa ter muito claro que não cabe e nós não podemos, tanto pelo ponto de vista ético quanto pelo ponto de vista jurídico, abreviar intencionalmente a vida de uma pessoa, ainda que a pedido desta. O que a gente pode fazer é a ortotanásia, ou seja, permitir a morte no seu devido tempo, sem um prolongamento artificial que não tem mais indicação técnica, devido ao prognóstico esperado para aquela doença. Tipo, um paciente, ele sobreviveria mais tempo com um tubo na boca ligado a um respirador e você não vai colocar o tubo na boca dessa pessoa e ligar no respirador porque não tem mais perspectiva para essa pessoa. Exatamente. Isso é uma ortotanásia. Exatamente, diante de uma perspectiva de irreversibilidade. Que é diferente da eutanásia. Ele está lá com o tubo, eu desligar o respirador. É abreviar a vida daquela pessoa de alguma forma, sem a possibilidade de... E muitas vezes, mesmo que seja a pedido da pessoa. Então, são conceitos muito diferentes e as pessoas confundem. Muita gente, quando escuta a palavra cuidado paliativo, pensa em eutanásia. E é completamente diferente. Ortotanásia, que legalmente você tem suporte para fazer isso. A prática dos cuidados paliativos, ela é totalmente respaldada por preceitos éticos e legais. Então, qualquer discussão, né, qualquer atitude que vise abreviar a vida numa condição de potencial reversibilidade, fora dessas condições que eu falei, ela não é aceitável. Isso é diferente de não promover a distanásia. Tá. Né? E morte assistida? Então, a morte assistida, qual é a diferença da morte assistida com a eutanásia? Na morte assistida, o ato que vai levar à morte é feito pela pessoa. E na eutanásia, o ato é feito pelo médico.
Entendi. Então, tem vários, são mais de 10 estados norte-americanos, por exemplo, em que a morte assistida é permitida. Essa pessoa, ela se inscreve num programa para isso, ela é avaliada de uma forma extremamente rigorosa. Muitas pessoas que fazem esse pleito, elas não são consideradas aptas para o programa, e aí elas recebem um comprimido que tem uma droga letal, numa dose letal, e que elas põem na bolsa, no bolso, levam para casa e elas vão tomar na hora que elas quiserem. E as avaliações desses programas, né, nos Estados Unidos, tem várias publicações a esse respeito, mostram que é apenas uma porcentagem das pessoas que recebem o comprimido tomam o comprimido. Olha Muitas só. pessoas, ao mesmo tempo que estão recebendo cuidados paliativos, um cuidado humanizado, que respeita as suas necessidades, os seus valores, as suas preferências, só delas terem o comprimido e saberem que na hora que aquilo ficar insuportável, elas tenham uma opção, isso, elas retomam controle. Aderindo mais ao tratamento paliativo. Elas, né, né? retomam controle. E eu acho que isso é um pouco o que a gente tenta fazer na hora que preconiza um cuidado centrado na pessoa. É um cuidado que tenta devolver o controle que for possível no final da vida. Né? Ela tem aquele comprimido assegurando de que ela não vai sofrer, ou não vai ter um sofrimento extremo. Né? A eutanásia seria semelhante, só que o ato que vai levar à morte é do médico. Tanto um quanto o outro não são permitidos no Brasil. Aqui só a ortotanásia. É claro que tem toda uma discussão sobre morte digna, né, e sobre falar, né, levanta-se, né, a bandeira da legalização da eutanásia em nome de permitir a morte digna para muitas pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas o mérito que eu vou entrar é o que nós podemos fazer eticamente e juridicamente. Cuidados paliativos, ok, a gente tem super respaldo. Cuidado paliativo olha para a vida, para a qualidade de vida. E a gente busca apenas não prolongar a vida de forma artificial quando estes suportes artificiais não estão tecnicamente indicados. A gente tem sobeja, robusta evidência sobre a evolução natural de algumas doenças que nos encaminham para o que é adequado, o que não é. E tem uma outra coisa que eu acho importante falar, que é sobre a mistanásia. A gente está num país, a mistanásia é a morte miserável dos excluídos. Foi um conceito cunhado na década de 80 por um bioeticista brasileiro, e que é a morte que vai ocorrer em circunstâncias em que ela não deveria, pela falta de acesso à assistência, né, dos cuidados em saúde, e que quase sempre vai penalizar as pessoas excluídas socialmente. Né? A gente precisa lembrar que hoje nós temos uma população imensa de pessoas vulneráveis que cresce cada vez mais, né, que não tem acesso a nenhum cuidado de saúde, por exemplo, das pessoas em situação de rua, né, que é um problema social imenso que está... que explodiu depois da pandemia. Explodiu depois da pandemia em várias capitais brasileiras. Então, a morte por daquelas pessoas que não precisariam falecer, e a questão é a ausência de recursos. E uma coisa também, de novo, vou citar o Daniel, enquanto a gente tiver tanta mistanásia nesse país, eu acho que a prioridade não é discutir eutanásia. Eu acho que a prioridade é que essas pessoas tenham acesso a um bom cuidado de saúde, que pode incluir cuidados paliativos se indicado for, mas você tem dentro dos cuidados em saúde, você tem os cuidados paliativos, dentro dos cuidados paliativos vão estar os cuidados de fim de vida e muitos outros cuidados, mas é muito importante desconstruir esse conceito de que cuidado paliativo e eutanásia tecnicamente são coisas muito diferentes. E mesmo quando nós, após discussões, sempre em decisões multidisciplinares, né, em alguns fóruns,
Nós optamos, por exemplo, por retirar um suporte artificial de um paciente num momento que a gente considera que aquele suporte não é mais tecnicamente adequado. Isso é uma prática totalmente ética e absolutamente distante de você provocar a morte de uma pessoa, né? Ou seja, antecipar o momento da morte, abreviar o momento da vida. E é importante deixar claro que não oferecer tratamentos que não têm indicação técnica não é a mesma coisa do que abreviar a vida. É totalmente diferente, tá? Então, qual é o porto seguro para essas discussões? É aquilo que tem evidência científica. Não é uma questão de opinião, não é uma questão de valor. Quando o médico vai lá e desliga um aparelho sem uma discussão prévia, ainda que seja de um doente terminal, aquilo não é uma atitude governada por técnica, é uma atitude governada por um valor. Os valores que devem predominar são os dos pacientes. O valor principal que a equipe de saúde tem que ter é o da excelência técnica, é o do compromisso com a melhor prática médica baseada nas melhores evidências disponíveis. Esse é o nosso porto seguro. A gente vai fazer ou deixar de fazer as coisas que estão respaldadas pela ciência. E é claro que esse cuidado é totalmente individualizado. A ciência não tem respostas cartesianas para tudo. Não sei se um dia terá. E é o exercício que o paliativista faz no processo de tomada de decisão constantemente é aplicar as melhores evidências disponíveis obtidas em populações aos valores, preferências, desejos e a biografia daquela pessoa em particular. Isso gerenciado pela lei, né? Até onde você pode fazer até... Agora, pelo que você falou, aqui no Brasil se morre mal, então, né? Infelizmente, sim, e não sou eu que estou dizendo isso. A revista The Economist já fez 2 vezes, né, uma pesquisa sobre qualidade de morte ao redor de todo o mundo. E, infelizmente, o Brasil ficou muito mal colocado nessas pesquisas. E nesse exato momento eu não me lembro a data, né, das 2 edições, mas o Brasil sempre teve uma colocação pífia, inclusive em relação a seus pares. É claro que a qualidade de morte no Brasil não vai ser igual ao que tem na Noruega, no Reino Unido, no primeiro mundo, mas comparado com países como Panamá, Argentina, Uruguai, né, com os nossos pares mesmo, e até alguns países africanos, ou seja, mesmo comparado com países com o mesmo nível de desenvolvimento, infelizmente, esses estudos, né, da revista The Economist mostram que a gente ainda tem muito a melhorar em termos de qualidade de morte no Brasil. E voltando, por que você acha que é uma barreira esse tipo de discussão aqui no Brasil? Entra a religião, entra o jeito do latino ser... Por que isso é uma barreira para a gente? Eu acho que é muito cultural. Tem estudos, por exemplo, dentro da Europa, dentro da própria Europa, que alguns tópicos são vistos de uma forma muito diferente nos países anglo-saxões e nos países latinos. Então, acho que é uma herança cultural, acho que tem um viés religioso muito importante e acho que é a maneira do nosso povo lidar com isso. E eu não acho que a gente tem que lidar com isso como os ingleses ou os norte-americanos fazem, né? A gente tem que criar o nosso jeito. O nosso caminho. O nosso caminho. O que é importante é, se a gente não falar sobre a morte de uma forma honesta, madura, transparente e assertiva, a gente não vai conseguir ajudar a que as pessoas morram com menos sofrimento no Brasil. Porque não adianta fugir disso. Não adianta fingir que não existe, né? Isso é muito importante.